Senhoras e senhores, eu estou de volta e eu estou bravo, revoltado, eu estou pé da vida, porque a diretoria do São Paulo Futebol Clube tem que achar o seu lugar. Ou a diretoria do São Paulo vê o São Paulo como um time de trouxas, ou o São Paulo vê a diretoria do São Paulo vê o time como um time de malandros. Mas o que eu tô falando? Que coisa é essa? Vamos aqui mostrar o que tá acontecendo. Esse negócio da venda do nosso querido William Gomes, a chegada desse português Cedric, o empréstimo do Moreira e a vinda do Wendel, que já ia vir de graça. Ai, vamos ver tudo isso? Vamos tentar botar uma lógica, porque o São Paulo é super transparente. Vamos tentar botar uma lógica nesse tipo de, de confusão, de bagunça que a diretoria do São Paulo faz questão de colocar na cabeça do São Paulino. Então vamos lá, eu vou começar aqui com um vídeo curtinho dos Quatro Grandes, o melhor podcast de segunda às 11 da noite, 9h30 da noite, é o melhor podcast desse horário. E aqui vamos ouvir o nosso querido Luca Bop falando que o São Paulo está doando o William Gomes. Vai, Luca, desembucha. O São Paulo hoje, o Demetrio Vecchioli escreveu isso no Twitter. O São Paulo ganha do Corinthians no sábado, no domingo, e hoje sai a notícia que o São Paulo vai vender o William Gomes por 12 milhões de euros, que com descontos, não sei o quê, 9 milhões de euros, mais 20% de uma futura venda, para antecipar a vinda do Wendel, um lateral esquerdo de 31 anos, que viria já no meio do ano, que tem pré-contrato. O São Paulo abre mão de um jogador de 18 anos por 9 milhões de euros, 12 milhões de euros. Olha o que... Qual foi o último jogador, tem que achar na lista aí, qual foi o último jogador brasileiro de 18 anos que saiu por menos líquido 10 milhões de euros? Qual? Me dá um, eu só quero um, né? Só um. Olha o que a gente tava falando aqui, cara. Quanto que cada jogador tá sendo vendido. O Júnior Santos por 7 milhões de euros. Com 30 anos. Com 30 anos. O Paulinho com 24 anos, 18 milhões de euros, mais 2 jogadores. O Vitor Reis, 40 milhões de euros, provavelmente. O Jair, 12 milhões de euros, mais Bônus. Dá 14, mais o Tiquinho. E o São Paulo, que Mais fala... um tiquinho. E aí os caras falam assim... O São Paulo nem menciona bônus, não fala de bônus, não fala de metas, não tem nada disso nessas negociações. Não falam nada, é totalmente escondido. Mas fica pior, vamos pra frente. Mas o São Paulo, isso aí você tá alienado com a situação financeira do São Paulo. O São Paulo tá com a faca no pescoço, tem que vender. Cara, e aí é ovo e galinha. Tá com a faca no pescoço porque vende mal. Vende mal. É um absurdo você vender um moleque. O São Paulo sempre foi o melhor vendedor do futebol brasileiro. Tá um lixo. Tá um lixo. Tá dando de graça jogador, cara. O William Gomes, na base, no Sub-17, ele só não era melhor, tido como o melhor da geração, que o Estevão, cara. Ele era um fenômeno na base do São Paulo. Ele tem 18 anos, ele queimou etapas, ele não tava na Copa São Paulo porque ele é um fenômeno. Ele fez gols importantes pelo São Paulo, ele tem números interessantes pelo São Paulo, e o São Paulo tá abrindo mão do cara, velho. Tá dando Então, de graça um ativo. O William subiu antes do Rian, do todos os outros. Ele tem a mesma idade, ele tem um ano a mais. Ele é da mesma geração do Rian, do Ferreira, do Alves. É da mesma geração, ele subiu antes, porque ele tinha valor. Renovaram o contrato antes, foi o primeiro a renovar e é o primeiro a vender por micharia. Por valioso. Nessa pindaíba você tem que vender bem pra cacete, você não pode vender mal. Você não acha que teve a ver com o Wendel? Com a vinda dele, Teve, a barganha do ainda. Porto? Já tava tipo, com- ó, Filipão. mano, eu vou te ceder aqui, mas vocês me mandam o moleque por Já esse tava com preço aí. pré-contrato, o Enzo Dias tá bem. Primeiro Exato, o Wendel já ia vir de graça, não tinha que enfiar nenhum centavo na venda do Wendel. Aí a gente começa a criar os. Sabe como o Lito fala quando tem um acidente? Os elos da corrente. Ele tá conectando os elos da corrente, que é. Ah, o São Paulo. Lembra quando saiu a negociação do Wendel? Vocês lembram? Lembram? Ó, vou até aqui, ó. Vou voltar aqui comigo, ó. Vou voltar aqui, ó. Vocês lembram quando saiu a negociação do Wendel? O que o São Paulo fez? Ah, malandro, nós somos malandro, passamos a perna, assinamos pré-contrato, que beleza, vai vir de graça, né? Então São Paulo é um malandro, né? Malandrão, né? Mas aí, 2 semanas, nem isso depois, né? O que acontece? Vai a joia mais cogitada, talvez, da categoria de base nos últimos anos, vai por menos de 10 milhões de euros, pro mesmo Porto, pro mesmo time. O mesmo time do Wendel. Aí vocês estão de sacanagem. Mas fica pior. Fica pior. Volta aí, Bop. decisivo. Volta aí. Mantém o Enzo Dias, o Patrick quebra um galho ali. No pior dos cenários, o Moreira quebra o galho ali.
Não tem uma urgência, não é que tá vindo, porra, meu, um puta 9 que vai ajudar. Vai vindo o lateral esquerdo, sendo que o lateral esquerdo tá cumprindo a função. E outro, esse Wendel também jogou na seleção, não fez também muita coisa, hein? Não fez muita coisa na seleção, é muito nome pra um jogador. Ah, joga na Europa. Pra quê? Pra quê? Você não acha que se ele tivesse Para quê? brilhado no profissional, talvez valesse mais? O quê? Esse moleque que foi vendido hoje, se ele tivesse jogado melhor no profissional, Ele jogou feito bem. gol, sei Ele lá. fez gols. Esse Fez é o um no ponto, Cruzeiro, velho. né? Fez contra o Cruzeiro. Sempre jogou, fez gol contra o Cruzeiro, fez golaço no Morumbi contra o Atlético Paranaense. E só o único jogo que ele não foi bem, enfim, foi o do Botafogo, mas... Cruzeiro, fez contra o Vitória, ele tem 3 gols no profissional, ele jogou bem, ele foi titular contra o Botafogo na Libertadores, Sim, velho. Ele sim. sentiu o jogo. Fez o último gol do ano contra o Botafogo. O dia tirou ele no intervalo. Tirou, mas ele E isso também vai ao encontro do que as pessoas falam, ah, o Zubeldia não usa. O cara jogou na Libertadores, jogou no último jogo do ano, jogou quando tava tendo a data FIFA, jogou bastante o Willian. Não jogou pouco não vou levantar os dados aqui que eu tenho, mas o Willian jogou bastante pra um jogador de 17, 18 anos. Ele foi titular, ele sentou o Luciano porque ele tava jogando bem. Não dá pra vender por 2 milhões de euros. Gente, tá muito inflacionado o mercado, isso aí é pinga, mano. É dinheiro de pinga. E aí agora vai ter outro Tipo, um clube que chega no São Paulo e consegue contratar um jogador, né? Que chega depois no próprio clube e fala, estamos trazendo os caras do São Paulo lá por... Tipo, eles estão comemorando, né? O cara que compra um lógico. cara barato num time como o São Paulo. Exato, né? É como cara. você chegar num River e comprar um jogador barato. a preço de banana. Exato. E aí o São Da Paulo dá um base, recado pro tá ligado? mercado assim, ó, se chegar aqui leva, viu? É. Se Então, aí o São Paulo o que é? O trouxa ou o malandro? amanhã chegarem pra 10 milhões de euros do Lucas Ferreira da base, vai levar. Se 8 milhões de euros pro Não, se chegar 10 milhões amanhã pro Rian, leva fácil. E ainda deve ter... fica com 10% do valor aí. Hugo Volante, vai levar. Cara, o É um Luiz puta Guilherme, absurdo, velho. Luiz Guilherme que tem um gol no profissional no Palmeiras, saiu por... São Paulo é o McDonald's, é o fast food. Por exemplo, o Palmeiras tá vendendo como se fosse o Outback, né? Vende aquele preço alto, coisa. O São Paulo vende ali, ó, o número 1. Pega o número 1 do Brasil, é caro, né? Enfim. 30 milhões de euros. Tá, essa foi o primeiro vídeo. Sai daí, você Chocolate. tem vontade Sai daí, de abrir um Chocolate. Não é com você, não. Agora tem esse vídeo aqui do Arnaldo. Vai, Arnaldo, vai. Cadê o som do Arnaldo? Vai, fala, Arnaldo. Atrapalha o Zubeldia, certo? E o que ele fez no domingo com aquele time não foi pouca coisa, certo? Então, se o Mike não joga, é porque a direção do São Paulo inventa o Cedric. E não é o Zubeldia que inventa o Cedric. O Zubeldia não teve nenhum jogador que ele indicou contratado até agora, certo? Então, é tão óbvio isso, e nós vamos falar aqui na live, no G4, você vai ouvir os Garbi na Bandeirantes, ninguém aqui que acompanha o São Paulo é inocente mais, cara. Já deu pra sacar a coisa. Com detalhe, o cara no Zubeldia não usa a base. O Zubeldia não deu mais um pio sobre esse centroavante. Ele sabe que ele vai usar o Rian Francisco. Ele E não o é Rian bom. Francisco vai subir. Ele sabe que vai Vai usar até eles vender por 5 milhões de dólares pra alguém, né, Tirone? Primeiro que chegar lá com 10 gatos pingados, leva ele. usar. Vai É, usar o cara. Então, e São aí, Paulo acabou de mostrar que quem chegar com algum dinheiro leva jogador. Apesar que tem a ligação, tem a vinda do Wendel, a venda do Willian Gomes, aí tem a que eu vou dizer aqui, ó, o Cedric. Tem o Cedric, é o terceiro elo dessa... e de acordo com a direção. A direção do São Paulo também não acha o momento de promover o Mike, nem o Ferreira, talvez. O Ferreira, estou falando a Ferreira ou o Alves. Se o São Paulo emprestar o Rodriguinho e o Henrique, ela vai subir. Ou os dois ou um dos dois. Porque não tem. O que não pode acontecer é subir os dois e eles não jogaram nem no profissional e nem na base. Deixa o Zubeldia. Então é isso. Vamos ler aqui, ó. Cedric Soares chega por intermédio de Juliano Bertolucci, gênio, empresário de Oscar, treina 3 meses em São Paulo. Do nada é oferecido ao clube, que aceita o atleta, barrando a subida de Mike, né? Então, o São Paulo vai, contrata um lateral direito, empurrado porque veio o Oscar, para fazer agrado pro empresário do Oscar. Aí agora o Mike não pode subir, a culpa cai no colo do Zubeldia. Aí o Willian Gomes é negociado com o Porto, né? O Porto, esse time de Porto, né? Lá de Portugal, esse campeonato lixo que é de Portugal. Só 10 times, Porto e Benfica, tem nada demais.
né? E aí a culpa é do Zubeldia. O Zubeldia tava com ele no grupo lá em Orlando. Se era pra vender o William Gomes pro Micharia, não precisava ter levado ele pra Orlando. Não precisava fazer pré-temporada. Jogava ele na copinha, né? Então aí o Mike não pode subir porque agora tem o Cedric. O Cedric que veio por causa do Oscar. Ai, meu Deus, é um elo de desastre, né? E para terminar minha sessão aqui de ódio, né? Nós temos a nossa querida aqui, Ana, e ela vai falar também desse caso, né? Vai, Ana, tem tem um terceiro pedacinho aí. Mas eu acho intrigante como algumas coisas são dissipadas, são passadas na mídia depois de um bombardeio desse que é a venda do William Gomes. Sim, vendeu o jogador, mete pau na empresa, a empresa vai soltando que manda, os reporteiros vai informando a galera. De algo. Vocês vão entender por quê. Obviamente, eu não concordo com o Zubeldia não utilizar a base. Eu acho muito errado ele não dar espaço para os jogadores da base. Mas vocês vão entender o meu ponto. Vamos lá. Hoje de manhã... Assim, então, ele usa. O problema é que eles contratam um jogador para jogar no lugar dos da base. O Ferreirinha veio para não subir o William. Como vai subir o William, você vê o Ferreira. O Eric veio, também bloqueou outro. Agora veio o Cedric. Como vai subir o Mike? Então, assim, aí se o técnico não escala os caras, como ele não escalou por algum tempo o Marcos Antônio, o anão de Jardim, que veio lá também do nada, o Marcos Antônio, né? Então aí vem o Marcos Antônio e bloqueia um volante da base, enfim. Amanhã soltaram uma notícia no blog do São Paulo que dizem, né, supostamente que o blog do São Paulo é amiguinho do Júlio Casares. Supostamente, muito bem isso, muito bem posto. A notícia vinculada foi: Zubeldia decidiu que não vai usar Lucas Ferreira e Matheus Alves no profissional nesse momento. Ambos vão fazer treinamentos no time de cima, mas vão seguir jogando no sub-20. Foi justamente o que o Arnaldo comentou. Se for o Rodriguinho, se for o Henrique, né? Se eles forem emprestados, aí abre a vaga. O problema é se os caras sobem e aí não tem onde jogar, eles vão ficar sentados no banco um ano. A visão do Zubeldia sobre o uso da base está gerando desgaste com a direção. Vocês lembram quando subiu o Caio lá? O Caio subiu, fez gol na Libertadores, blá 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 blá. Subiu na cabeça do moleque e nunca mais jogou. Depois, claro, teve machucado na seleção. Mas... diretoria. Vamos lá. Algumas notícias estavam sendo circuladas de que Lucas Ferreira, Hugo, Negrucci e Rian Francisco subiriam. E aí depois a gente ser bombardeado com a venda do William Gomes, que absolutamente ninguém no mundo concorda com esses valores, e tava todo mundo criticando a diretoria. Só o Maurício Barros, né, Maurício Barros? Você gostou, né? Botou lá no site. E foi um bom negócio, exclamação. Bom negócio pro Porto, né? Me sai essa notícia de que o Zubeldia vetou a subida de Matheus Alves e Lucas Ferreira. E não só Matheus Alves e Lucas Ferreira. Mike também entra nessa. Zubeldia vetou a promoção de Mike porque ele deu preferência para o Cedric Soares. O treinador alega que a revelação do tricolor na Copinha não teria espaço na posição com Igor Gomes, Moreira e o Cedric. Essas daqui são duas informações que foram divulgadas sobre a base do São Paulo. E também foi divulgado esse estremecimento entre a diretoria e o Zubeldia pelo fato do Zubeldia não saber gerir os meninos da base. Eu acho que um grande defeito do Zubeldia é justamente não utilizar a base do São Paulo. Esse é um dos maiores defeitos. E você dar preferência para um jogador que não atua desde março do ano passado, que tem 36 anos, para rifar um jogador da base, é claro que a torcida vai cair matando. E esse processo de fritura é algo que acontece com todos os treinadores. É o que eu falei para vocês no começo do vídeo. A gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente notifica, porque a gente não sabe se é verdade. A gente não sabe se foi a diretoria que falou, porque é muito estranho. O Mike já estava sendo destaque na Copa São Paulo. Foi destaque no Brasileiro, na Copa do Brasil também, jogou muito na final. Então o Mike tava ali, ó, pra subir. Enquanto o São Paulo estava negociando com o Cedric, que inicialmente o Cedric não ia ser jogador do São Paulo. Inicialmente o Cedric ia usar as instalações do São Paulo e depois ir embora. Aí depois já foi noticiado que 3 meses de contrato, se der legal,
estende até o final de 2025 e aí agora o Zubeldia não quer o Mike porque vai dar preferência pro Cedric. E isso, inclusive, tá falando que foi até algo que gerou incômodo em Cotia, o fato dele não subir os jogadores. E é sempre interessante que a única fonte onde isso é noticiado é a diretoria do São Paulo. Vocês já repararam isso? Se vocês olharem os últimos treinadores, todos eles serviram de escudo para essa diretoria. E para as merdas que essa diretoria faz. Para as vendas merdas que essa diretoria faz. Calma, calma! Então o Zubeldia, na minha visão, é o culpado perfeito. É o que eles querem. É o que a diretoria do São Paulo quer. Esse processo de fritura não acontece só com o Zubeldia, aconteceu com outros treinadores também. O Rogério Ceni propriamente serviu de escudo para essa diretoria. O que é muito errado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês não acham muito estranho essas notícias saírem depois da gente ser bombardeado com a questão do William Gomes? Porque saiu em portais de notícia que o Zubeldia ficou furioso que o William Gomes foi negociado. Em quem que a gente vai acreditar agora? Em quem a gente vai acreditar? A gente vai acreditar na frase que eu tenho aqui, essa frase que é uma frase que vocês têm que carregar para a vida de vocês, né? Isto que nós temos que acreditar. Todo dia sai um malandro e um trouxa de casa. Se eles se encontram, sai negócio. Saiu negócio, né? Saiu negócio. O Porto levou o William Gomes por 9,5 milhões de euros. Né? Esse é o negócio que saiu. Aí o Porto mandou um jogador que eles já não tinham mais contrato. Eles mandou um jogador que já tinha assinado contrato com São Paulo. Mandou, o Porto ganhou dinheiro no jogador que era para vir de graça. Né? E além disso, o Porto agora no final da tarde tá levando Moreira de empréstimo. Tá bom. Vou parar com isso. Opa! Vou parar com isso, que esse negócio... Que beleza! Esse negócio... Que beleza! E pra finalizar esse vídeo, é assim, ó. Esse foi a terça-feira, segunda-feira depois da vitória, depois do final de semana belíssimo do São Paulo, né? Então... Esse é o som que o São Paulo merece. São Paulo, né? É o São Paulo, o trouxa do futebol mundial. O trouxa. Tá bom? Casares, vocês são um trouxa do futebol mundial. Vai tentar vender jogador mais caro agora, vai. Ah, mas precisa do Fidic. Não venda pela primeira proposta, pelo amor de Deus. E o Wendel já ia vir. É tudo muito mal explicado. Se o Zubeldia sair agora, vai ser queimado pela torcida. E aí o Zubeldia vai encher o saco, vai embora. E vamos voltar pra draga do ano que começou tão bem de novo. O São Paulo consegue, pelo segundo ano seguido, se auto-sabotar. Beleza. Tchau, boa tarde, boa noite, um bom dia pra vocês. Até a próxima.